Olá, tudo bem? Muito prazer. Meu nome é Luiz Alberto, sou professor de Direito Constitucional e hoje eu vou corrigir com você uma questão de nível médio e essa questão ela está voltada ao concurso do TRE. Na verdade, qualquer concurso banca CESP-UNB, tudo bem? Então nós vamos falar um pouco sobre as gerações dos direitos fundamentais. Vou apresentar a questão para vocês. É uma questão para você julgar se está certo ou se está errado. Essa questão eu adaptei, na verdade, porque esse concurso foi múltipla escolha, e se eu fosse pontuar cada alternativa, a explicação ia ficar imensa, praticamente 1 hora. Então, o que eu fiz? Eu peguei a questão e coloquei um item, escolhi ali aleatoriamente um item dela e transformei ela em questão certo ou errado. Então, a questão diz o seguinte: o direito ao meio ambiente equilibrado e o direito à autodeterminação dos povos são exemplos de direitos classificados como de segunda geração. E aqui começa a brincadeira. Nós vamos falar sobre gerações ou dimensões dos direitos fundamentais. Então, alguns doutrinadores falam que o tema é gerações, outros falam que o tema é dimensão. Os que defendem a dimensão falam que quando se cita terceira geração, quarta geração ou quinta geração, dá a entender que essa geração posterior superou as anteriores. Então eles criticam e dizem o seguinte: não pode ser geração, tem que ser dimensão. Os que criticam a nomenclatura de dimensão é porque dentro dos direitos fundamentais existe um tópico específico que se estuda, que é a dimensão objetiva e dimensão subjetiva dos direitos fundamentais. E pode-se confundir aí essas dimensões objetivas e subjetivas com as dimensões dos direitos fundamentais. Eu trouxe para vocês um pequeno texto, só para provar aqui que nós vamos estudar praticamente 5 gerações, tá? Estatisticamente falando, é o que é mais cobrado em concurso público. Então, ao analisar essas 5 gerações, você estará apto a responder a questão de prova. Tudo bem? Então, vamos lá. Na primeira geração ou dimensão, você vai imaginar que esses temas são evoluções aí no decorrer dos anos, dentro da esfera dos direitos fundamentais. Então, nessa primeira geração, eu tenho a transição de um Estado autoritário para o Estado de Direito. Deixa eu só pontuar e colocar minha imagem para ficar mais fácil. Então, a primeira dimensão ou a primeira geração é a transição de um Estado autoritário para um Estado de Direito. Essa geração ela foi marcada por alguns documentos. Entre eles, o mais famoso, a Carta Magna da Inglaterra, que veio com o rei João Sem Terra. Não sei se você já viu aquele filme do Robin Hood com Russell Crowe, aquele que fez o Gladiador. Então ali explica exatamente essa fase de transição do Estado autoritário para o Estado de Direito. Então vou tentar resumir aqui a situação para ver se didaticamente seja mais fácil de você entender. Naquele tempo, no ano de 1200, enfim, o rei João Sem Terra estava cometendo várias arbitrariedades, cobrando impostos elevados, e quem não pagasse os impostos teria ali uma certa punição. Isso alcançou tanto os burgueses, alcançou também a igreja. Então a população em si estava muito satisfeita e começaram a ter guerras internas, guerras civis. E aí a França, sabendo que a Inglaterra estava enfraquecida, determina um ataque. O rei João Sem Terra recebe a informação antecipada que a França está vindo a atacar e convoca toda a população e pede ajuda da população para impedir esse ataque da França. Só que ocorreu uma discussão muito grande, a população reclamando, falando que o rei cometia várias arbitrariedades, etc. E aí o rei disse o seguinte: olha, se vocês me ajudarem, eu me comprometo a limitar o meu poder
exarando ali uma constituição, um documento maior, e lá eu vou limitar o abuso do poder do Estado. Então, essa geração, essa dimensão, é a geração da liberdade negativa, da liberdade clássica ou liberdade formal. Alguns doutrinadores destacam o seguinte: olha, se você quiser memorizar facilmente as 3 gerações, é só você pensar nos ideais da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. O que poucas pessoas sabem é que essa liberdade não é de ser livre, não é aquela liberdade americana. É a liberdade negativa para o Estado. É uma liberdade clássica para o Estado, uma liberdade formal para o Estado. E aí, em decorrência dessa promessa do rei João Sem Terra, a população ajudou e o próprio rei, enfim, ele não cumpriu essa promessa. Guerras civis eclodiram de forma mais forte e 10 anos depois o rei vem assinar a Carta Magna da Inglaterra. Então nós temos aí vários documentos: Paz de Westfália, Carta Magna da Inglaterra, Habeas Corpus Act, o Bill of Rights. São todos documentos que demonstram a limitação do abuso do poder estatal. E nessa primeira geração de dimensão, ela é considerada uma geração de nascimento de direitos individuais, de direitos civis e de direitos políticos. Então, direitos individuais, civis e políticos, primeira geração. Aí você tem que memorizar. Essa geração que traz limite ao abuso do poder estatal é a geração dos direitos de defesa, é a geração das liberdades públicas. Aí às vezes você olha e fala assim: meu Deus do céu, como é que eu vou decorar tudo isso? O professor, ele chegou a comentar como é que foi e tal. E aí a pessoa fica um pouco desesperada. Fique tranquilo. Por quê? Eu vou mostrar para vocês tudo o que eu falei. Então tá lá, ó. Tá aqui. Então nós temos o seguinte, tá lá. Essa primeira geração ou primeira dimensão é a transição de um Estado autoritário para o Estado de Direito. É a Magna Carta em 1215, com o rei João Sem Terra, a Paz de Westfália, o Habeas Corpus Act, o Bill of Rights. É a liberdade negativa, é a liberdade clássica, é a liberdade formal. É a que vem com os direitos individuais, os direitos civis e os direitos políticos. Nessa época que foram consagradas as liberdades públicas e os direitos de defesa. Tudo bem? Foi tranquilo agora? Então, precisa anotar tudo, né? Pode ficar tranquilo, muito tranquilo. A ideia aqui é sempre falar um pouco e depois mostrar para vocês e repetir, porque é a repetição que leva à perfeição. Na segunda dimensão, ou segunda geração, evoluindo aí, o Estado evoluindo, percebeu-se que não adiantava só limitar o abuso do poder estatal. Tinha que estabelecer normas impositivas para o Estado, para que ele garantisse direitos positivos à população. E aí surgiu a ideia de igualdade. Então, a segunda dimensão, segunda geração, é a geração que trata da igualdade. Nessa geração que nós temos os direitos sociais, os direitos econômicos, os direitos culturais. Então, geração da igualdade, segunda geração, geração dos direitos sociais, econômicos e culturais. E essa geração é a geração que se preocupa muito com o direito dos trabalhadores. E a geração de nascimento da Constituição Mexicana, da Constituição de Weimar, do Tratado de Versalhes. Então, essa segunda dimensão, ou segunda geração, é a geração que vai garantir a igualdade para todos, porque a desigualdade social era muito grande. Então, a ideia é reduzir a desigualdade social, alcançando principalmente a classe trabalhadora. A Constituição Mexicana, que fala de direito do trabalho, foi aí que nasceu o Tratado de Versalhes com a OIT, Organização Internacional do Trabalho, nesse período da segunda dimensão ou da segunda geração. E nesse período de segunda geração ou dimensão, discutiu-se muito os temas reserva do possível e mínimo existencial,
O que significa isso? Existe ali uma parcela de direitos que o Estado pode abrir mão. Resumindo, os direitos sociais, que são focados aqui na segunda geração, são direitos que, infelizmente, dependem da capacidade econômica do Estado. E nem sempre o Estado vai ter capacidade econômica para cumprir todos os direitos sociais. Aí existe uma parcela de direitos sociais que o Estado pode abrir mão, pode sacrificar para cumprir outras metas que são essenciais. Então você tem a reserva do possível de um lado e do outro lado eu tenho o mínimo existencial, ou seja, existem direitos fundamentais que o Estado não pode abrir mão. Então, por exemplo, se o Estado tem uma verba de, 3 milhões e 3 milhões dá para construir uma praça pública ou um hospital público, infelizmente o Estado não tem 6 milhões, ele só tem 3. O Estado vai sacrificar a construção da praça pública para atingir o mínimo existencial, saúde. Então, nessa geração, começa a ter um certo debate entre reserva do possível e o mínimo existencial. A reserva do possível pode ser aplicada desde que não atinja o mínimo existencial. Tudo bem? Ok? Então vamos fazer o seguinte, vamos visualizar? Está aqui, primeira dimensão, vamos agora à segunda dimensão, que eu acabei de falar. A segunda dimensão é a dimensão que vai garantir normas impositivas, né, que, para o Estado, né, você tem uma imposição, né, de normas para que o Estado cumpra a função e alcance os direitos positivos. Nessa segunda geração de dimensão, eu tenho a Constituição mexicana, eu tenho a Constituição de Weimar, 1919, Alemanha, tenho o Tratado de Versalhes, que gerou o nascimento da OIT, 1919. Essa geração é a geração da igualdade, é a geração dos direitos sociais, econômicos e culturais. É a geração que se discute reserva do possível versus mínimo existencial. Tudo bem? Tudo tranquilo? Então está aí a segunda geração. O que você acha de nós falarmos aqui da terceira geração ou dimensão? A terceira geração ou dimensão é a geração dos direitos transindividuais. Os direitos transindividuais também são chamados de direitos coletivos em sentido amplo. E esses direitos transindividuais ou coletivos em sentido amplo, eles se subdividem em direitos difusos, direitos coletivos em sentido estrito, direitos individuais homogêneos ou acidentalmente coletivos. É porque não dá tempo de falar tudo. No nosso curso Direito Constitucional, vai ter teoria e exercício, eu faço uma análise clínica de todos esses direitos. Aí explico de forma detalhada. Aqui eu só estou restringindo a minha explicação para responder com qualidade a questão, ok? Então, essa terceira geração é a geração ou dimensão, é a geração ou dimensão dos direitos transindividuais, que transcendem o indivíduo. É a geração da fraternidade, é a geração da solidariedade, é a geração do meio ambiente, do direito dos consumidores. Segundo Karel Vazak, é a geração da paz, mas isso é minoritário. Outros doutrinadores falam que é a geração da comunicação, é a geração do patrimônio comum da humanidade, é a geração da autodeterminação dos povos. E é nessa terceira geração, nessa geração dos direitos transindividuais, que surge a proteção internacional dos direitos humanos. E essa proteção internacional dos direitos humanos veio no final da Segunda Guerra Mundial. Por que é fraternidade? Porque percebeu-se que a ganância do homem poderia acabar com a humanidade. Então começou-se a falar em fraternidade, solidariedade, né, meio ambiente, com a reserva do possível, oh meu Deus do céu, faltou aqui, esquecia o termo técnico, desenvolvimento sustentável, né, que você vai utilizar os recursos naturais hoje de forma racional para que possa garantir a utilização desses recursos para gerações futuras. Então essa terceira geração é uma geração que vê
o ser humano, mas como um gênero, e não adstrito a um indivíduo pessoalmente. É por isso que fala direitos humanos. Direitos humanos são direitos de toda a sociedade. Então, a terceira geração ou dimensão é a geração do reconhecimento internacional dos direitos humanos. Tudo bem? Tranquilo? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Aqui ainda está a segunda geração. Deixa eu colocar para vocês a terceira geração ou dimensão. Está lá. Terceira geração ou dimensão. Aí perceba você que eu coloquei fraternidade, solidariedade, meio ambiente, direitos dos consumidores em roxo, porque é o que mais cai em prova. É o que é mais cobrado. Aí depois eu tenho paz, Karel Vazak, comunicação, patrimônio comum da humanidade, autodeterminação dos povos. Então nós temos aqui essas características que são, em tese, minoritárias, mas são cobradas. Banca CESP NB cobra. Tudo bem? Aí está aqui, ó, eu coloquei a característica aqui do lado. Surge a proteção internacional dos direitos humanos, final da Segunda Guerra, pensando o ser humano como um gênero e não adstrito ao indivíduo, ou mesmo a uma coletividade determinada. Tudo certo, pessoal? Então tá aí. E agora nós vamos falar da quarta geração, é isso mesmo? Vamos falar da quarta geração ou dimensão. A quarta geração ou dimensão tem até dois posicionamentos interessantes, os dois a banca CESP-NB cobra, não tem jeito. Então você tem que memorizar isso. Primeiro posicionamento da quarta geração é a geração da globalização, é a geração dos avanços tecnológicos e dos avanços biológicos. Então você tem a biotecnologia favorecendo, caracterizando, a quarta geração, assim como a globalização. Ah, mas professor, quem é que tem esse posicionamento? O professor André Ramos Tavares, o professor Celso Ribeiro de Bastos, o professor Norberto Bobbio. Então, esse posicionamento cai em prova? Cai. Agora, existe um outro posicionamento do professor Paulo Bonavides. E o Paulo Bonavides, ele entende que a democracia, a informação e o pluralismo pertence à quarta geração. Então, repito, democracia, pluralismo e também a questão da informação pertence aí à quarta geração. Então, a quarta geração pode ser globalização, avanços tecnológicos e biológicos, ou pode ser democracia, pode ser informação, ou pode ser pluralismo. Tudo bem? Tudo certo, pessoal? Tudo tranquilo? Então tá aí. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar para vocês aqui a quarta geração. Então a gente está com a terceira. Vamos para a quarta, tá lá. Quarta geração, globalização, avanços tecnológicos e biológicos. Esse é o posicionamento aí do Celso Ribeiro Bastos, Norberto Bobbio, André Ramos Tavares. Proteção à vida a partir da abordagem genética. E aqui embaixo, outro posicionamento do Paulo Bonavides, direito à democracia e direito à informação e direito ao pluralismo. Tudo bem? Ok? E aí não podemos esquecer da quinta geração, que é a geração da internet, é a geração da cibernética. Porém, alguns doutrinadores, como Paulo Bonavides, acham que a paz também faz parte da quinta geração. Tá lá, ó. O professor Paulo Bonavides, achando que a paz faz parte da quinta geração, mas o que mais cai em prova é a quinta geração, ou dimensão, ser a geração da realidade virtual, a geração da cibernética. Tudo certo? Ok? Perfeito? Então nós vamos fazer o seguinte. Depois de ter analisado toda a revisão em relação às gerações ou dimensões dos direitos fundamentais, nós vamos agora, deixa eu só colocar aqui para vocês, responder essa questão de prova. Vamos lá? Julgue certo ou errado. O direito ao meio ambiente equilibrado e o direito à autodeterminação dos povos são exemplos de direitos classificados como segunda geração. Será que é segunda geração mesmo, esses direitos? Ou são direitos de terceira geração? Então, meio ambiente equilibrado, autodeterminação dos povos, são exemplos de direitos de terceira geração ou dimensão. Então, pessoal, essa
questãozinha aí é uma questãozinha que está errada. Deixa eu só colocar aqui para vocês. Questão errada. Vamos fazer aqui, ó, E de errado. Tudo certo? Então, nós finalizamos aí a questão. Perfeito, deixa eu só botar aqui para vocês. Opa! Finalizamos a questão. Tá? Uma questão interessante, trata aí de temas que são relacionados ao direito constitucional e também aos direitos humanos, em duas disciplinas que trabalham a evolução dos direitos fundamentais. E é isso. Espero que tenha gostado e alcance aí os seus objetivos. Fique com Deus, uma boa sorte.